Catecismo da Igreja Católica, números 279 a 285, dia 31 de janeiro. Vamos meditar hoje sobre a criação e a catequese da criação. O texto do nosso catecismo diz assim: No princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Com essas solenes palavras inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma essas palavras confessando Deus Pai Todo-Poderoso como Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por fim, falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação e finalmente da questão do pecado, do qual Jesus Cristo, Filho de Deus, veio resgatar-nos. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o fim em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. É por isso que as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Da mesma forma, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo segue o mesmo caminho. Agora um pouquinho da catequese da criação. A catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? São duas questões, a da origem e a do fim, que são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhes graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes últimos, os pesquisadores, podem dizer: Ele me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, pois a sabedoria, com S maiúsculo, artífice do mundo, me ensinou. Sabedoria 7, versículo 17 e versículo 22. O grande interesse reservado a essas pesquisas sobre a criação é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem que ultrapassa o âmbito do próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiram o cosmos, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual o sentido da origem. Que tal origem? Se ela é governada por acaso, um destino cego, uma necessidade anônima ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? E se o mundo provém, e de onde vem o mal? Quem é responsável por ele? Haverá como libertar-se dele? Desde os inícios, a fé cristã tem se confrontado. Desde o início, a fé cristã tem confrontado-se com respostas diferentes da sua,
no que diz respeito à questão das origens. Assim, encontra-se nas religiões e nas culturas antigas numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmam que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus, o panteísmo. Outros afirmam que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva dessa fonte e volta a ela. Outros ainda afirmam a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, o dualismo-maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mau, produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado, a gnose, os gnósticos. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que uma vez terminado o serviço, o teria abandonado a si mesmo, deísmo. Outros finalmente não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste mundo o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, os materialistas. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Essa busca é própria do homem. Continuamos amanhã, já encerramos esse primeiro mês de leitura do Catecismo. Agora vamos para o segundo e vamos seguir em frente. Tchau, tchau, até amanhã.